Já fazem 3 anos que eu estou investindo aqui na Bolsa Brasileira, já li diversos livros, já ouvi podcast de todo mundo, já vi muitos vídeos sobre conteúdo de tudo quanto é gente do Brasil, dos Estados Unidos, e aqui está a verdade. Investir em dividendos não é simples igual você está imaginando. Investir em dividendos não é essa maravilha toda. E nesse vídeo aqui eu vou desmistificar algumas coisas que falam sobre dividendos e vou te ensinar qual que é o caminho certo. Não é só você achar que você é o Luiz Barsi, que você vai investir tudo em dividendos e acabou a sua vida. Não é. Eu vou te ensinar aqui como analisar, como o próprio Warren Buffett analisa as ações nesse livro que ele fala da análise de balanço. Vou te ensinar o que você deve olhar, o que você deve pesquisar antes de comprar uma empresa para sua carteira. Você vai entender tudo sobre o que fazer com o seu portfólio de investimentos e a sua carteira de dividendos aqui no Brasil. Esse aqui é o site do Investidor 10 e eu já vou abrir alguma coisinha aqui para a gente dar uma olhada. Para você entender se vale a pena ou não investir em dividendos aqui no Brasil. Faz sentido investir em dividendos? Vamos provar isso então. Ou vamos tentar entender se faz sentido de fato. Esse aqui é o IDIV, o Índice de Dividendos do Brasil. Ele pega as empresas que mais pagam dividendos e ele faz uma cesta dessas ações. Para você entender, vamos comparar com o IBOV? O IBOV é a bolsa, né? É um conjuntinho de ações, é uma cesta de ações em que tem as empresas mais valiosas da bolsa brasileira. Então vai ter Vale, Petrobras, Itaú, por aí vai, Nubank, todos os bancos gigantes. E aí, se a gente comparar o IDIV com o IBOV, que o IBOV é o que representa a nossa bolsa brasileira de fato, a gente vai reparar que o IDIV ele dá um pau no IBOV. Aqui está o IDIV, e aí, se a gente compara com o IBOV, por exemplo, em 5 anos, o IDIV está aqui em vermelho, 91% em 5 anos, e o IBOV está em 52%. O IBOV perde para o próprio CDI. O CDI é a renda fixa, né? A renda fixa dos bancões é uma das rendas fixas aí mais tranquilas que o pessoal pega, né? Se a gente comparar com o IPCA em 5 anos, que seria a nossa inflação, você percebe que o IBOV até ganha do IPCA, mas tem alguns períodos que ele chega a perder para a própria inflação. Então você percebe que é um índice muito ruim no Brasil. Se você pegar em prazo de 10 anos, a gente percebe a mesma coisa. O IDIV sempre ganha do IBOV. E os dois têm a mesma coisa de você pegar os dividendos e reinvestir na própria cesta. Então não tem essa disparidade. A única diferença é que o IDIV, por ele ser um índice que pega empresas de dividendos, ele vai deixar um pouco de lado as empresas de commodity, que no Brasil sofrem muito, porque elas têm margens baixas e um monte de coisa que a gente vai comentar aqui nesse vídeo. Então a gente percebe que realmente investir em dividendos no Brasil faz muito sentido. Você se descola da média. Isso porque aqui no IDIV a gente tem algumas empresas meio ruins ainda, que a gente vai comentar também aqui nesse vídeo. Mas o que a gente percebe é que, se você pegar no geral e filtrar por empresas que pagam dividendos, de fato, você vai conseguir um resultado superior à Bolsa de Valores. É isso que os números nos mostram, é isso que os dados nos mostram. Não é opinião de um, não é opinião de outro. Agora, o que é o erro que eu estou falando aqui, que eu vejo há 3 anos o pessoal cometendo? E aí, onde que está o grande pulo do gato? Aqui está a empresa do Banco do Brasil, né, BBAs, para vocês darem uma olhada. E onde que está o pulo do gato? Você está vendo que aqui no Dividend Yield está 8,28%? A maioria das pessoas pode olhar e falar, pô, baita oportunidade, Banco do Brasil pagando 8,8% de dividend yield. É um bancão, Banco do Brasil, né, um grande banco, que está por 0,65 de PVP. Isso aqui sim é uma métrica interessante, que mostra que ele está com 35% de desconto sobre o valor patrimonial dele. Ou seja, só os clientes, os prédios e tudo que o Banco do Brasil tem de patrimônio, ele está sendo negociado 35% de desconto dessa métrica. Então é bem interessante, né? Você está pagando menos do que o ativo vale de fato. Só que isso é a métrica PVP. Ela compara uma métrica do presente com outra métrica do presente, que é o preço e o valor patrimonial, certo? Quando a gente vai olhar para o Dividend Yield, a fórmula do Dividend Yield tem uma coisa aqui meio escondida. Por quê? Você está comparando uma métrica do passado, que é quanto de dividendo que foi pago nos últimos 12 meses, comparado com o preço atual da empresa. Ou seja, esses 8,28% foi o que foi pago nos últimos 12 meses. Então, se você acha que o Banco do Brasil vai pagar 8,28% daqui para frente, você está muito enganado. Por quê? Aí que entra o grande pulo do gato. Se a gente olha aqui nos lucros da empresa, aqui quando a gente coloca em trimestral, a gente percebe a queda gigantesca que está tendo nos lucros de Banco do Brasil. Então, uma empresa que estava lucrando 9 bilhões no trimestre, agora ela está lucrando só 3 bilhões. Então, é uma queda de quase 50%, 60% no lucro. Então, se você acha que o Banco do Brasil vai pagar 8,28%, você está muito enganado. E é isso que essa métrica ela é enganosa, porque ela está pegando uma coisa que foi do passado.
O Banco do Brasil pagou no passado esses 8,28%. Se você pega o lucro de agora, o Banco do Brasil vai pagar 4%, 3%. E isso aqui, a gente está falando de uma empresa boa. Se você pega aqui, na busca avançada do investidor 10, você pode cometer um erro muito pior. Vamos colocar em buscar para a gente achar todas as empresas. Então, às vezes a pessoa pode pegar aqui no dividendo, ver as maiores pagadoras de dividendo. Vamos pegar aqui uma empresa que eu conheço aqui, a primeira da lista, sei lá, PetroRecôncavo aqui. Você percebe que ela está pagando 17% de dividendos, ela pagou 17% de dividendos. Você percebe que ela pagou 17% de dividendos, mas ela caiu 19% nesse período. Por quê? É uma empresa cíclica. Ela não é uma empresa que ela vai ser igual um reloginho, igual uma empresa de energia, uma empresa de saneamento, um banco, uma seguradora, que ela constantemente vai estar dando lucro. Se você pegar aqui no histórico, vai ter período que ela vai dar prejuízo. Ela é uma empresa de commodities, é óbvio que ela vai dar prejuízo. Lá em 2020, aqui no trimestre, deve ter tido trimestre aqui que ela deu prejuízo também. Ficou vários trimestres aqui dando prejuízo, chegou muito perto de outros prejuízos aqui, mas você percebe que é uma empresa de commodities, então ela vai acontecer sim que você vai ter essas quedas no meio do caminho. E se você pega às vezes e compara aqui a empresa com o IDIV, você percebe que você teria um retorno muito mais tranquilo, muito mais garantido do que se você estivesse se arriscando nessas empresas só porque você viu que em um ano específico, um período específico, ela pagou um grande dividendo, que pode ter sido só uma distorção ali no lucro. Então, se você pega aqui, o IDIV, por exemplo, em 5 anos teria dado 50%. A PetroRecôncavo, considerando todos os dividendos e tudo mais, teria dado 0%. Ou seja, subiu pra caramba lá em 2023, mas agora ela já retornou, já entregou tudo de volta, né, do retorno que ela tinha entregado para o investidor. Então você percebe que você tem que definir outras coisas. E é aí que a gente começa a entrar na análise do Warren Buffett. O que ele fala? Ele fala que, além de você olhar se é uma empresa, né, que tá com boas perspectivas de lucro, é uma empresa também que ela tenha algum diferencial competitivo. O que é um diferencial competitivo? Um diferencial competitivo é uma coisa que ninguém pode copiar. É uma coisa que a empresa tem e só ela tem. É uma coisa que só a Apple tem, que é aquela qualidade que os clientes dão para a empresa da Apple. Que eles pagam muito mais do que um celular vale para um celular só porque é da Apple. Isso é uma coisa que só a Apple tem. É uma qualidade que só ela tem e é o que faz ela ser diferente. Então, a sua empresa que você escolhe, ela tem que ter um diferencial competitivo. Então, por exemplo, se você vai investir na Rumo, que é uma empresa de ferrovias, você tem que investir nela, porque, veja, ela tem um arcabouço, né, em volta dela. Não é qualquer empresa que vai conseguir sair criando trilhos no Brasil. Então, ela tem quase um monopólio natural dela, que só ela, de empresa grande de trilhos e ferrovias que tem no Brasil. Só ela tem isso. Então, isso já é um ponto positivo. Mas o que o Warren Buffett procura mais? Empresas que têm uma boa margem. E é aí que a gente começa a entrar em outra discussão. E apesar da primeira métrica do Warren Buffett ser uma métrica qualitativa, que é essa de você enxergar se a empresa tem uma qualidade que ninguém mais tem, essas métricas que eu vou falar agora são métricas quantitativas. Primeiramente, a margem. Então, aqui em Abrir Mais Filtros, a gente pode dar uma olhada em algumas coisas que o Warren Buffett olharia para uma empresa. Primeiro, como eu te disse, ele olharia a margem líquida. A margem líquida é quanto da empresa que ela pega de receita, quanto que ela consegue transformar em lucro. Quanto maior for essa margem, né, que é a margem líquida, você consegue entender que a empresa ela vai ter muito mais fôlego para passar por crises, para comprar competidores e até mesmo para investir em novas tecnologias. Então, as empresas que têm uma maior margem líquida, elas conseguem sobreviver melhor no mercado. E isso é uma das métricas principais que o Warren Buffett olha. Ele gosta de empresas que entregam uma boa margem líquida. Outra coisa muito interessante de você olhar é o ROI, o retorno on equity. O ROI, que é o retorno sobre o patrimônio. Quanto que a empresa está conseguindo daquele patrimônio que ela tem, quanto que ela consegue rentabilizar disso, né? O retorno on equity. Então, essa é uma outra métrica muito interessante, porque quanto maior o patrimônio da empresa, ela tem que saber rentabilizar isso bem. Então, as empresas que maior têm o ROI maior são as empresas que se saem melhor no longo prazo, segundo o Warren Buffett também. Uma outra coisa que o Warren Buffett olharia seria o lucro por ação e também o crescimento de lucro, que é muito interessante porque é a coisa principal das empresas. Porque o Warren Buffett ele fala que no curto prazo as coisas são muito emocionais, né? Não tem como você prever de fato para onde que vão as empresas no curto prazo. Mas quando você joga isso num longo prazo, a cotação da empresa, né, que é quanto a empresa vale, o valor de mercado da empresa, ela tende ao lucro dela. Então, quanto maior o lucro no longo prazo, a empresa vai tender a se valorizar também, porque o mercado vai entender que ela pode distribuir isso como dividendos, que ela está se valorizando bem, que ela está crescendo os lucros. E esse CAGR de lucro
é o que mostra exatamente isso pra gente. Nos últimos 5 anos, a empresa cresceu quanto do lucro dela? Então, por exemplo, a BBSE3, cada ano que se passou, ela cresceu 18% por ano no lucro dela. A Caixa de Seguridade, a mesma coisa. E aí você pode colocar uns filtros muito interessantes nisso aqui. Então, são todas essas métricas juntas que fazem você ter um bom olhar. E aí, se você quer adicionar o olhar dos dividendos, o Warren Buffett não fala exatamente de dividendos, porque lá nos Estados Unidos não compensa muito para as empresas distribuírem dividendos, mas você pode colocar aqui os dividendos. E aí você pode colocar, por exemplo, que você quer um pagamento de 6% por ano no mínimo de dividendos, uma margem mínima de 15%. Pode colocar um ROI de 10%, por exemplo, e um CAGR de lucro de 7% para acompanhar a inflação. E aí você pode pesquisar. E aí você já tem um filtro muito melhor de ações, né? Vê que daquelas 80 páginas que tinha aqui, agora só tem 2 páginas. Sanepar, Petrobras, Banco da Amazônia, Irani, Equatorial, empresas muito interessantes. Semig, Odontoprev, Grandene, empresas muito interessantes. Então, essas seriam as métricas do Warren Buffett. Então, se você filtrar aqui pela margem líquida, a empresa que tem a maior margem líquida, JHSF, ó, a Sanepar, muito interessante. Então, você consegue montar um filtro muito mais fidedigno. E aí, também, juntando com a ideia de dividendos, que aqui a Sanepar, a Irani, Banco da Amazônia, o Odontoprev, que pagam bons dividendos e tem um bom crescimento de lucro. Porque de nada adianta, por exemplo, você pegar uma empresa que paga dividendos constantes como a Ambev, todo ano paga dividendos, no mínimo 4% aqui, alguns anos ela baixou para 2%, sempre pagou bons dividendos, sempre teve um lucro ali estável, né? É uma empresa consolidada, não sei o quê, mas ela não cresce lucros. E por isso dela não crescer lucros é que se a gente for olhar aqui no comparativo com o IPCA, ela chega a perder por IPCA no longo prazo. Perde para o CDI, toma um pau do CDI, mas quando a gente coloca, por exemplo, o IDIV ganha dessas métricas. E aí, por que que a Ambev não é interessante, então? Porque ela não tem um crescimento de lucros. Ela paga dividendos constantes, mas olha aqui, ela fica, é uma montanha russa. Por quê? Ela está sendo simplesmente guiada pela emoção, porque os lucros dela, os fundamentos, o racional da empresa está parado. Você tem que olhar para o crescimento de longo prazo da empresa. A Ambev ela tem aquela primeira parte que a gente falou do Warren Buffett, que é um diferencial competitivo. Então, qual que é o problema aqui? Quando você vai olhar para o CAGR de lucros, por exemplo, que é uma das coisas principais que você tem que olhar numa empresa, a Ambev ela está simplesmente travada, ela não consegue entregar retorno para o investidor. E é por isso que ela fica nesse vai e vem, não tem nada que destrave a empresa, ela está simplesmente travada nisso. Então não basta você olhar uma métrica isolada, a exemplo dos dividendos, a exemplo então do ROI, da margem líquida, você tem que olhar tudo num conjunto. E principalmente o CAGR de lucros, que você tem que olhar se a empresa está conseguindo entregar um bom retorno para o investidor. E aí eu deixo aqui para vocês a leitura desse livro do Warren Buffett, Warren Buffett e Análise de Balanço. Eu vou deixar um link aqui na descrição para você comprar o link pela Amazon, que além de você adquirir o conhecimento do livro, você também ajuda o canal e você não vai estar pagando nada mais por isso. Eu vou escolher o livro mais barato que eu achar lá na Amazon e você comprando por aqui, você ajuda muito o canal, beleza? E nada disso importa, né? Não importa nada se você souber investir bem, todo esse conhecimento de dividendos e não sei o que, se você não tiver um bom dinheiro para aportar. E você tem que entender algumas regras do dinheiro, que não basta você só ganhar muito dinheiro, você tem que saber poupar esse dinheiro e você tem que saber investir bem esse dinheiro. E para isso eu deixo aqui esse vídeo, 3 lições sobre o dinheiro que você tem que entender para ser melhor do que 99% dos investidores, beleza? Clica lá, tá sensacional esse vídeo.